Viva a ciência e a razão. Olá! Sejam novamente bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre dinossauros do Brasil. Enfim, vamos falar de antigos arcossauros, os pterossauros, que são grupos parentes dos dinossauros. Fóssil encontrado no Brasil revela que pterossauros eram cobertos por penas coloridas. O estudo surpreende foi publicado na revista Nature por pesquisadores da Europa e do Brasil. Fóssil que já havia sido expatriado foi devolvido em fevereiro ao Museu do Rio de Janeiro. Um fóssil bem preservado da crista de um pterossauro de 115 milhões de anos atrás sobrevoa a atual região da Chapada da Araripe, no Nordeste. Pode mudar o entendimento da origem e evolução das penas, estruturas atualmente presentes apenas nas aves e no passado remoto dos dinossauros. Segundo o artigo publicado hoje na revista Science Nature, a protuberância da região da cabeça exemplar estudada desse réptil alado extinto tinha duas coberturas de tecido mole análogas, apenas coloridas, uma de tamanho reduzido, constituída por um filamento único, semelhante a um cabelo, e outra maior, formada por estrutura ramificada, mais parecidas com as penas de aves atuais. A presença dessas penas protopenas de diferentes tonalidades, impossíveis de serem precisadas, foi identificada por um grupo de paleontólogos europeus e brasileiros a partir da análise dos vestígios da crista e de parte do crânio de um pterossauro, atribuído à espécie Tupandactylus imperator. Esse era um animal de grande porte, cujas asas abertas alcançavam a envergadura estimada de 5 metros. O fóssil estava em posse do Instituto Real Belga de Ciências Naturais de Bruxelas e foi repatriado para o Museu de Ciências da Terra, MCTER, do Serviço Geológico do Brasil, CPRM, no Rio de Janeiro, em fevereiro deste ano, de forma amigável, sem processo judicial. O biólogo Herbert Bruno Nascimento Campos, do Centro Universitário de Maurício de Nassau, de Campina Grande, na Paraíba, destaca a qualidade da conservação do pterossauro do Araripe. O nível de preservação das espécies mole é surpreendente, diz Campos, um dos dois brasileiros que coassinam o estudo. O outro é o paleontólogo Edson Ernest Kischet, da Unidade de Porto Alegre, de Serviço Geológico do Brasil, CPRM. Com o emprego de técnicas modernas de microscopia eletrônica, os pesquisadores encontraram no tecido mole da crista, observada em rocha, dois tipos de melanossomos com formatos diferentes. Essas organelas carregavam o pigmento melanina, que dá cor à pele e às penas das aves atuais e de outros dinossauros. Uma das formas das organelas tem uma geometria mais arredondada e outra é mais comprida e ovalada. Os melanossomos foram identificados no interior de picnofibras da crista do Tupandactylus, um tipo de filamento denso e típico da pele de pterossauros. Alguns estudos consideram que as picnofibras como um revestimento mais semelhante aos pelos dos mamíferos. Outros, como a equipe do novo estudo, argumentos que são uma variante das penas. Nas aves de hoje, a cor das penas está fortemente ligada à forma dos melanossomos, diz o comunicado de imprensa. A paleontóloga Maria McNamara, de University College de Cork, UCC, da Irlanda, uma das coordenadoras do estudo, como os tipos de penas dos pterossauros
tinham diferentes formas do melanossomo. Esses animais devem ser tipo maquinário genético para controlar as cores de suas penas. Esse recurso mostra que a coloração era uma característica crítica até mesmo das primeiras penas. Os pterossauros foram um grupo de vertebrados mais próximos evolutivamente dos dinossauros, aos quais descendem as aves atuais. Foram contemporâneos e praticamente surgiram e desapareceram na Terra ao mesmo tempo. Coexistiram em 235 milhões de anos e 66 milhões de anos atrás, quando ambos os grupos se extinguiram. Como alguns dinossauros e os pterossauros teriam penas coloridas. A equipe de McNamara sugere que essas estruturas de revestimento teriam uma origem muito antiga. As penas, ou algo análogo a elas, já estariam presentes entre vertebrados, dos quais derivaram tanto os dinossauros como os pterossauros, por volta de 250 milhões de anos atrás. Na interpretação dos autores do trabalho, essas penas ou protopenas do Tupandactylus não ajudavam os pterossauros a voar. Isso parece um paradoxo, visto que os pterossauros foram os primeiros vertebrados capazes de alçar voo, dezenas de milhões de anos atrás das aves. As candidatas a penas coloridas do fóssil do araripe deviam auxiliá-los a controlar a temperatura corporal e funcionavam possivelmente como um tipo de comunicação visual, um predicado extra para atrair parceiros reprodutivos. O paleontólogo britânico Michael Benton, da Universidade de Bristol, do Reino Unido, está convencido que as picnofibras são um tipo de pena. Em outros detalhes, elas são idênticas a certas penas de dinossauros e aves. Sua forma geral, tamanho, ramificação, fixação à pele e por conter melanossomos, comenta Benton em entrevista à pesquisa FAPESP. O pesquisador de Bristol não participou do trabalho com o fóssil do araripe, mas escreveu um comentário sobre o artigo de McNamara e colegas para Nature. Especialista em pterossauros, o paleontólogo Alexander Kelleher, diretor do Museu Nacional AMN do Rio de Janeiro, discorda de Benton. Não quer diminuir a importância desse novo estudo. O trabalho usa técnicas muito modernas e impulsiona um debate muito relevante sobre a origem das penas e foi feito com material de qualidade do araripe, um dos principais sítios do mundo com fósseis de pterossauros, pondera Kellner. Mas não estão convencidos de que melanossomos estavam dentro das penas. O paleontólogo de MN descreveu em 1997 o primeiro exemplar conhecido de Tupandactylus imperator, chamado holotipo da espécie. Em 2009, com base de um fóssil da China, denominou de picnofibras, os filamentos típicos que costumam cobrir a pele dos dinossauros. Kellner afirma que as picnofibras não têm características essenciais das penas, em especial o raque, eixo principal onde parte uma série de ramos, as barbas. Também é possível que não se trate de melanossomos e que as estruturas identificadas no artigo com penas não sejam na epiderme, cama mais superficial da pele, mas da derme, camada mais interna abaixo da derme. Argumenta Kellner. A pele cortada e exposta de um pterossauro poderia gerar estruturas que podem ser confundidas com picnofibras. Já vi isso em um exemplar de dinossauro. Nem sempre é fácil divisar os fósseis e as diferentes estruturas que constituem tecidos moles. Os organismos preservados nas camadas geológicas são usualmente achatados, com corpo pressionado e estampado na rocha. Isso pode dificultar a separação e identificação de partes moles de um fóssil, como pele, músculos e tecido conjuntivo. Repetindo, pele, músculos e tecido conjuntivo. Há pelo menos 5 décadas, os paleontólogos debatem se os filamentos sobre a pele dos pterossauros poderiam ser considerados como penas. Essa discussão, que tem partidário dos dois lados, ganhou impulso depois da descrição de 1971 de um pequeno exemplar desses répteis alados encontrado no Cazaquistão, entre a Ásia Central
e o leste da Europa. Era um fóssil com apenas 60 centímetros de envergadura, de asas, que tinham inequivocadamente partes do corpo cobertas por filamentos, não por acaso a espécie denominada Sordis pilosus, ou Sordis pilosus, diabo peludo, em uma tradução livre do latim. Se ficar demonstrado que as picnofibras dos pterossauros podem ser consideradas penas, ainda por cima coloridas, é possível que essas estruturas sobre a pele tenham se originado muito antes do que era consenso até agora. Elas podem até ter sido uma característica de um grupo animal denominado Avermetatarsalia, uma linhagem de invertebrados que inclui o grupo dos dinossauros das aves, quando dos pterossauros. Nesse caso, o cenário mais simples é o parcimonioso para a origem das penas, consistiria no aparecimento de estruturas delas equivalentes, como as picnofibras, em uma única vez o processo evolutivo, comenta o paleontólogo Max Langer, da Universidade de São Paulo, USP, Campos de Ribeirão Preto. As penas teriam surgido nos primeiros Avermetatarsalia, talvez uns 250 milhões de anos, que teriam transmitido essa característica para a linhagem posteriormente ter origem aos dinossauros e pterossauros. É possível que as penas tenham aparecido mais de uma vez na história evolutiva, de forma independente, em períodos distintos, nos dinossauros e nos pterossauros, mas os paleontólogos gostam de abraçar hipóteses econômicas que presumem ser a lógica da natureza. A negociação permitiu o retorno do fóssil. O domingo 6 de fevereiro desse ano chegou ao aeroporto do Galeão do Rio de Janeiro um malote diplomático originário de Bruxelas, capital da Bélgica, com 5 pedaços de enlaje rochoso, 4 maiores e um menor, que formavam um quadrado de cerca de 60 centímetros de lado e totalizam em torno de 20 quilos. A peça trazia impressa a crista e as partes do crânio de um fóssil bem preservado de pterossauro da espécie Tupandactylus imperator, que viveu há 115 milhões de anos atrás, na atual Chapada da Araripe, na divisão do Ceará, Pernambuco e Piauí. O material havia deixado ilegalmente o Brasil, como ocorre com outros fósseis daquela região, em época ignorada, e foi para as mãos de um colecionador particular da Europa. Um acordo firmado em 11 de outubro do ano passado entre a Embaixada do Brasil em Bruxelas e o Instituto de Real Belga de Ciências Naturais, no qual o fóssil estava abrigado para estudos de pesquisadores da instituição, garantia a repatriação de forma amigável, sem a necessidade de medidas judiciais, a peça para o país. O fóssil está agora no Museu de Ciências na Terra de Nectar, do Serviço Geológico do Brasil, CPRM, no Rio de Janeiro. Ele está em exposição no museu, em uma amostra de fósseis e réplicas de pterossauros brasileiros, até o dia 7 de maio, diz Rafael Costa da Silva, curador, setor de paleontologia de Nectar. Quando estava no Museu de História Natural Karlsruhe, da Alemanha, estudando fósseis de pterossauros, o biólogo Herbert Blum Nascimento viu em 2016 uma apresentação, um vídeo, com um exemplar de pterossauro da Araripe pela paleontóloga Audi Sincota, que então fazia doutorado no Instituto Legal de Belga de Ciências Naturais. Fiquei interessado no material, pedi permissão para vê-lo, conta Campos. Ele foi a Bruxelas, examinou rapidamente o espécime, descobriu depois que o fóssil, apesar de estar no instituto, pertencia a um colecionador particular. Em 2017, ele, em Sincota, o paleontólogo alemão Eberhard Frey, curador do Museu de Karlsruhe, e outros 2 coautores fizeram um breve relato sobre o fóssil. Um congresso de paleontologia mais tarde, Campos contatou o paleontólogo brasileiro Ed Ernest Kirchner, da Unidade de Porto Alegre, Serviço Geológico do Brasil, CPRM, que iniciou um processo informal de negociação com direção do Instituto Real Belga de Ciências Naturais para a devolução do fóssil ao Brasil. As tratativas oficiais com o Instituto acabaram sendo tocadas pelo Ministério das Relações Exteriores, como atesta o desembarque do fóssil em fevereiro. O acordo chegou em bom termo, antes do artigo sobre as
as aparentes penas coloridas de Topandátylus sardanature, o material já estava no Brasil. O desfecho foi muito diferente do que ocorreu com outro fóssil de Araripe, que saiu regularmente do país em dezembro de 2020. O paleontólogo britânico David Martin, da Universidade de Portsmouth, no Reino Unido, e outros colegas publicaram na revista Cretaceous Research um artigo descrição de um raro exemplar de dinossauro, informalmente denominado Ubiratara jubatus, que viveu há 120 milhões de anos. O estudo não explicava de forma convincente a origem do material. Foi muito criticado pelos paleontólogos brasileiros e nas redes sociais. O Cretaceous Research resolveu então retratar o artigo, anulando sua publicação. O fóssil dinossauro em questão se encontra no Museu de Karl Howe. Seu curador, Eberhard Frey, aliás, um dos coautores ao lado de Martin do trabalho retratado. Se você gosta de informações de qualidade, deixa seu like, curta, compartilhe e contribua com o nosso canal com qualquer valor e qualquer coisa. Você pode falar nos comentários que você tem vontade de ajudar-nos a manter a qualidade do som, imagem e também do nosso trabalho. Um grande abraço, estamos juntos sempre pela propagação do conhecimento. Valeu, galera, muito obrigado. Bye, bye e tchau.